Depois da denúncia de adultização feita pelo youtuber Felca, eu vou te contar mais um caso grave que está acontecendo, mas agora com uma plataforma de jogos muito famosa, o Roblox. Imagina só, o jogo que milhões de crianças amam no mundo todo, sendo chamado de paraíso para predadores. Isso mesmo, essas foram as palavras ditas pela própria procuradora que processou o Roblox. Hoje eu vou te contar tudo sobre o processo judicial que está agitando os Estados Unidos e que pode mudar o futuro da plataforma. E fica até o final porque eu vou te contar uma experiência que eu tive com o Roblox. Então, fala rapaziada, aqui é o Tony, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Get Start Games Brasil. A acusação. Bom, no dia 14 de agosto de 2025, o estado da Louisiana, nos Estados Unidos, entrou com um processo pesado contra o Roblox. Segundo a procuradora-geral Liz Murrill, a empresa estaria priorizando lucros e crescimento e deixando a segurança das crianças de lado. E ela não economizou nas palavras. Olha só o que ela disse. Abre aspas. É basicamente temporada livre para predadores nesse app. Pesado, né? O processo acusa o Roblox de não verificar a idade, nem consentimento dos pais, permitindo o acesso a conteúdos perturbadores. Alguns exemplos citados foram jogos chamados Escape to Epstein Island, Diddy Party e até Public Bathroom Simulator Vibe. Além disso, houve até um caso em que um suspeito usou tecnologia de voz para se passar por uma criança dentro da plataforma. E isso tudo foi usado como prova de que os riscos são reais. Nem preciso dizer que a frase temporada livre para predadores caiu como uma bomba. É uma acusação muito forte e serve para causar impacto mesmo. E o pior, coloca em dúvida se as ferramentas de segurança da plataforma estão funcionando de verdade. E aí fica aquela pergunta, será que o Roblox é realmente um ambiente seguro para as crianças? A defesa do Roblox. Lógico que o Roblox não ficou quieto. A empresa soltou uma nota dizendo que acusá-los de colocar usuários em risco seria categoricamente falso. Eles afirmam que nos últimos anos implementaram mais de 40 ferramentas de segurança novas como controles parentais mais rígidos, verificação de idade por selfie em vídeo, moderação humana 24 horas por dia e até o Roblox Sentinel, uma inteligência artificial para detectar riscos em tempo real. Ou seja, na visão da empresa, eles já estão fazendo o máximo possível. Mas e aí fica outra pergunta. Se tem 40 ferramentas de segurança, por que ainda surgem casos tão graves? O caso Schlepp. Mas não para por aí não. Tem um segundo ponto polêmico nessa história. O youtuber conhecido como Schlepp, famoso por expor predadores dentro do Roblox, acabou sendo banido da plataforma. Segundo a empresa, ele estaria agindo como uma espécie de vigilante digital, criando um ambiente arriscado para os usuários. Só que isso gerou revolta, o que era de se esperar. Nas redes sociais surgiu até o movimento #FreeSchlepp ou LibertySchlepp, e até um deputado americano, Ro Khanna, fez uma petição para pressionar o Roblox a reforçar a segurança e rever esse banimento. Ou seja, enquanto a galera do Roblox diz que ele estava passando os limites, outros, assim como eu, enxergam que ele estava fazendo o que a própria empresa deveria estar fazendo, impactos legais e financeiros. E a notícia desse processo afetou também o mercado financeiro. As ações do Roblox caíram até 10% depois da notícia, mostrando que os investidores estão preocupados. Além disso, o processo pede uma ordem judicial permanente que impediria a empresa de fazer alegações enganosas sobre segurança, o que poderia gerar uma multa pesadíssima. Vale lembrar que o Roblox já foi banido em países como Catar, Turquia, China e Omã, também por preocupações ligadas à segurança infantil. Ou seja, o problema não é exclusivo dos Estados Unidos. Implicações para pais e jogadores. E aqui eu quero falar direto com você, que é pai, mãe ou qualquer um que seja responsável legal de um menor de idade. Mesmo em plataformas populares, não dá para baixar a guarda. É essencial acompanhar o que os filhos jogam, com quem eles conversam e usar todas as ferramentas de controle parental que estiverem disponíveis. Mas agora eu vou te contar uma experiência pessoal. Eu sinceramente não sei qual é o critério de segurança que eles adotam. Enquanto pessoas perigosas agem livremente na plataforma, eles já baniram uma conta do meu filho, que na época tinha uns 12 anos, por acharem que o personagem do jogo que ele estava criando parecia com um órgão masculino. O meu filho me mostrou o personagem e, rapaziada, quem tomou essa decisão ou fugiu da aula de biologia ou conhece uma anatomia de outro planeta. Mas, para resumir, eu recorri e falaram que não poderiam voltar atrás da decisão. Ou seja, todo o dinheiro que eu já havia gasto com Robux, que é o dinheiro virtual da plataforma, foi pro lixo. Mas e aí? O que você acha dessa história toda? Você concorda que o Roblox está colocando lucros acima da segurança das crianças? Ou acredita que a empresa já está fazendo o possível para proteger os jogadores? E o caso Schlepp? Você acha que ele estava ajudando ou passando dos limites? Deixe sua opinião aí nos comentários, porque esse é um debate muito importante. E se curtiu o vídeo, deixa aquele like para ajudar e considere se inscrever no canal, porque tem vídeo novo toda semana. Então, muito obrigado por assistir até o final, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Fui!